vir autista. Quando você revisita toda a sua trajetória, você percebe que desde bebê o autismo sempre esteve lá. Esse diagnóstico veio quando eu estava com 53 anos. Eu tinha acabado de completar 53 anos. Hoje eu estou com 57, quase no final do ano, 58. E aí eu levei um susto, porque eu falei assim, como assim? Eu não sou quem eu era e eu não era quem eu sou? Até alguns anos atrás, apenas os autistas mais graves eram diagnosticados na infância. Na década de 80, por exemplo, só aquelas crianças com o que a gente chama de autismo clássico eram diagnosticadas. E aí, hoje em dia, quem era criança na década de 80 agora é adulto e muitas vezes tem recebido o diagnóstico agora, né, depois de muitos anos. E na maioria das vezes eram crianças conhecidas como crianças mais tímidas, crianças esquisitas, crianças que não gostavam de estar em grupo ou que tinham dificuldade para estar em grupo. O que a gente tem percebido na literatura, principalmente na literatura internacional, é que é uma tendência maior do autismo demorar a ser descoberto no sexo feminino, porque as mulheres têm uma tendência a camuflar mais os sintomas do autismo, que eles chamam de masking, porque as expectativas sociais e culturais em relação às meninas e meninos, né, na infância são diferentes. O desafio é porque para poder camuflar, né, esse efeito do que eles tinham de diferente, né, e essa situação toda do espectro, muitos adultos desenvolvem, né, muita ansiedade, depressão, dependência química, e acaba que eles vão para o psiquiatra de adulto que trata essas comorbidades, mas sem enxergar esse cerne ali do espectro autista, que mesmo não tendo uma medicação direcionada a ela, ele é muito útil para poder ajudar o próprio paciente a se reconhecer melhor dentro daquela situação, né? E os sintomas mais comuns do espectro autista no adulto são características que na infância eles também existem, né? Ou seja, a dificuldade de interação social, principalmente da comunicação social, assim, não tem muita facilidade de ter inferências sociais ou afetivas, de perceber o que o outro está pensando e como que eu poderia agir melhor naquela situação. Eu não copio bem, né, as regras sociais, os modelos sociais. São adultos normalmente de alto funcionamento, tem um QI muito bom, né, não precisa ser de altas habilidades, assim, né, superdotação, mas que tem um QI funcional, né, que deu a ele uma habilidade para poder criar outras estratégias e também achar um lugar no mundo, assim, né, para ele poder se desenvolver até de forma, às vezes, até ocupacional. Alguns chegam até a ter relacionamentos, casam mesmo e tal. O autismo, ele é um funcionamento diferente do cérebro, então ele não é uma doença, o cérebro funciona de um jeito diferente da maioria das pessoas, né? Tanto que as pessoas que não têm autismo são chamadas de neurotípicas. E a minha família teve uma participação fundamental porque a relação com minha mãe super melhorou, porque ela já, à época, mais de 75 anos, e foi lindo perceber a minha mãe repensando a nossa relação. Então, por exemplo, se ela me chamava para almoçar, eu chegava meio-dia e meio o almoço estava saindo, não mais às 3 horas, como ela fazia e que eu acabava culminando numa crise. E aí é que o diagnóstico fez toda a diferença, porque a minha vida ficou mais leve. Eu passei a me conhecer, e essa é uma regra básica para todo ser humano, o autoconhecimento. E aí eu passei a me respeitar, a respeitar os limites do meu corpo, a entender por que eu não gostava das festas da empresa, por que eu não me sentia bem nos eventos sociais.
as questões de interação social e de comunicação e dificuldades, às vezes, que podem aparecer no emprego, né, no ambiente de trabalho, podem receber suporte adequado com tratamento, principalmente voltado para abordagem comportamental, né? Então, a psicoterapia vai ser muito importante nesse processo. Mas é importante sim a pessoa receber o diagnóstico independente da idade para o seu processo mesmo de autoconhecimento e aprender a lidar com as suas dificuldades, sabendo que aquilo não é culpa dela, que aquilo é consequência de uma diferença mesmo no funcionamento neurológico. Eu hoje, depois de toda a minha trajetória, não tenho a menor dúvida de que o mundo é mais rico, o mundo é mais criativo, porque os cérebros são diferentes, porque as pessoas são diferentes.